Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler primeiramente o versículo 16. Você pode também acompanhar na tela o texto. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Depois nós vamos ler um segundo texto que está no capítulo seguinte. Nós lemos assim em Mateus capítulo 4, 16. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Vire agora a página da sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém. Meus irmãos, nós estamos neste mês de julho envolvidos na nossa campanha de missões estaduais, a campanha que tem como tema das trevas à luz. Você pode repetir comigo? Das trevas à luz. E o versículo que serve de divisa desta campanha é o versículo que eu li em primeiro lugar de Mateus capítulo 4, versículo 16. O evangelista está citando aqui o profeta Isaías. E o que o profeta Isaías está anunciando neste texto? Por que Mateus usa este texto, escrito tantos anos antes, para falar, abrir, por assim dizer, o ministério de Jesus? Nós lemos o segundo texto, em que nós temos uma afirmação de Jesus, na qual ele diz que nós somos a luz do mundo. Qual a conexão entre esses dois textos? Aquele texto profético e esta declaração de Jesus, logo praticamente no início do Sermão da Montanha. É o que nós vamos conferir nesta manhã. E o tema então da mensagem de hoje é: somos a luz do mundo. E a primeira ideia que eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração, é que foi o próprio Jesus quem nos denominou como luz do mundo. É interessante pensarmos que na sociedade em que vivemos, existem algumas pessoas que elas ficam nesta posição de luz. São chamados de astros, são chamados de estrelas. Temos os astros da música, temos artistas, atores do cinema, da televisão, que ocupam este lugar de astros. Estão sobre os holofotes, jogadores famosos de futebol, de basquete, enfim, de tantos esportes, pessoas que estão aí sobre os olhares e as luzes da mídia. E a própria imprensa e a sociedade os trata assim, como seres que irradiam uma luz, a luz do seu talento. Mas existe uma outra percepção na sociedade sobre essa questão de ser uma pessoa iluminada, uma pessoa que transmite luz. E esta percepção tem a ver com espiritualidade. As religiões orientais, por exemplo, enfatizam muito que a pessoa deve buscar o caminho da iluminação interior. Inclusive, lá no Oriente, uma das religiões mais crescentes, uma das religiões mais que predomina é o budismo. E a própria palavra Buda significa o iluminado. Então, existem muitos caminhos, muitas propostas de que a pessoa seja iluminada espiritualmente. Mas será que era isso que Jesus estava falando? Uma pessoa que consegue, por um processo de meditação ou outras práticas, alcançar um caminho de iluminação? O que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está dizendo é o seguinte: todos nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, é a palavra de Jesus. Todos nós quem? Todos nós que somos seguidores de Jesus. É interessante que, mesmo na cristandade, existe uma concepção de que apenas algumas pessoas são iluminadas. Você vê aqueles cartõezinhos de Natal antigos, né? Hoje em dia não se tem muito isso.
Mas há anos atrás você tinha aquelas figuras, aquelas representações de Maria, de José, dos pastores, e na cabeça dessas pessoas tem uma auréola assim de luz, não é? E é a ideia de que aquelas pessoas elas têm uma iluminação especial. Mas, na verdade, o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus declarou a nosso respeito é: vocês são a luz nesse mundo. Nós temos um privilégio que foi dado apenas a algumas pessoas no contexto do Antigo Testamento, no sentido mais literal. Moisés, por exemplo, quando ele tinha um contato com Deus, com a glória de Deus, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia, ele transmitia uma luz. Mas aquilo que foi um privilégio de Moisés, na verdade, Jesus está dizendo que todos nós temos esse privilégio. E aqui nós temos então algo muito interessante, porque muitas vezes nós pensamos que a vida cristã se reduz a cumprir um conjunto de regras, a fazer uma série de coisas. Isso pode parecer paradoxal com aquilo que eu tenho falado em outros domingos, quando eu digo que a Bíblia é um livro que nos mostra como nós devemos viver, que tem princípios éticos e morais que, quando são seguidos, nós vamos seguir o caminho da sabedoria. Nesses dias que eu tenho falado sobre o papel de cada um na família, nós temos falado muito sobre provérbios, sobre aplicação prática da Bíblia na nossa vida. Mas tudo isso, meus irmãos, que é realmente importante, não pode nos confundir. Porque o cristianismo é mais do que você seguir um padrão ético, moral. Isso é importante. Mas o que Jesus está fazendo aqui é, antes mesmo de descrever com mais detalhes sobre como nós devemos agir, e no Sermão da Montanha há muitas instruções sobre isso, sobre como nós devemos agir, não é? Como tratar o próximo, como orar, como jejuar, enfim, uma série de ações práticas. Mas Jesus faz uma declaração antes sobre quem nós somos. Porque o ser vem antes do fazer. Nós precisamos compreender claramente isso. Saber a nossa identidade é fundamental. Ter consciência de quem somos, porque somos discípulos de Jesus, porque decidimos segui-lo, é muito importante. O fazer deve ser uma consequência do ser. Vocês são luz. Vocês têm uma missão nesse mundo que está vinculado àquilo que vocês são, luz. Eu creio que muitas vezes nós fazemos o que não deveríamos fazer, e nós não fazemos o que deveríamos fazer, porque nos falta esta compreensão de quem realmente nós somos. Nós somos luz nesse mundo, e nós estamos aqui nesse mundo, permanecemos aqui nesse mundo, para tornar o espaço onde nós estamos um lugar mais iluminado. Mas existe uma pergunta importante: que tipo de luz é esta? Que nós somos chamados a ser. E aí nós temos então a conexão com o texto da nossa campanha. Nós somos a luz que reflete a luz que é Jesus, a luz que está em nosso interior. Voltando ao texto da campanha, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou para todos que viviam na região da sombra da morte. Que povo é esse? Que luz é esta? O profeta está falando de uma região geográfica bem definida. Ele está falando da região que circunda o mar da Galileia, uma região que no passado pertenceu às tribos de Zebulon e Naftali, descendentes de Jacó. A profecia se situa então naquele lugar onde Jesus vai começar o seu ministério. Por isso ele cita essa profecia em Marcos capítulo 4, o versículo 12 diz que Jesus sai lá da região mais ao sul da Judéia e se dirige à Galileia, a região norte. A região que nos dias de Jesus era uma região mais pobre, mais humilde, uma região onde não havia grande poder político, econômico. É como se Deus resolvesse, se fosse nos nossos dias aqui no Brasil, se revelar a nós de uma forma especial, levantando uma pessoa, como se o Messias fosse vir nos nossos dias, e ao invés dele começar o seu ministério num grande centro urbano, lá no sul do Brasil, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou mesmo Recife, ele escolhesse uma cidadezinha, um lugar assim, lá no interior, lá nos confins lá do sertão, lá no interior do Piauí, do Maranhão, aqui do Ceará, e ali ele começasse então um movimento. Quem é que daria crédito a isso? Mas ele disse que uma luz brilhou naquela região, e esta luz
está se referindo a Jesus e ao ministério que Jesus está desenvolvendo. Mais tarde, Jesus deixa isso muito claro, que aquela profecia, na verdade, se cumpre nele, quando ele está assim agora em Jerusalém, no centro do poder, e ele cura um cego num dia de sábado, e há uma contestação acerca disso, ele é questionado, e aí Jesus diz, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E Jesus então iluminou não apenas aquele povo, aquela região ali na Galileia, Jesus iluminou não apenas aquele povo e aquela situação na vida daquele cego ali em Jerusalém, mas Jesus continua sendo a luz no mundo até o dia de hoje. Mas Jesus exerce esta sua luminosidade através de cada um de nós. Porque Jesus não está mais presente fisicamente entre nós, mas nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nosso corpo é o corpo onde guarda a luz de Jesus, a presença de Jesus. Nós dissemos que quando recebemos Jesus, Ele incorporou em nós. Então, nosso corpo é esta habitação de Jesus. E tendo, então, esta presença divina, esta presença de Jesus dentro de nós, nós temos em nós esta luz que é Jesus. Então, a luz que nós divulgamos, meus irmãos, não é fruto da nossa cultura. Essa luz que nós temos dentro de nós não é fruto da nossa intelectualidade. Esta luz que nós temos dentro de nós não é fruto simplesmente de um esforço humano, de um aperfeiçoamento humano. Esta luz que nós temos dentro de nós, no sentido espiritual, é a luz de Jesus, é a presença de Jesus dentro de nós, a presença daquele que é a fonte de toda a luz, no sentido espiritual. E qual o significado disso? Qual a importância disso? Porque nós somos a luz que elimina as trevas espirituais. Se existe uma verdade que aparece com muita nitidez na Bíblia é essa, é que o mundo está em trevas. A condição natural do mundo é de trevas. Por isso as pessoas andam desorientadas, na escuridão você não consegue saber para onde vai. Por isso que as pessoas não conseguem perceber a realidade na ótica de Deus, porque elas estão na escuridão. Por isso há tanta confusão. Perceba que a maioria das coisas ruins que acontecem no mundo, elas acontecem sobre o manto da escuridão. Mas quando chega a luz em um ambiente, as trevas cedem. As trevas, elas imediatamente fogem. Quando se permite que a luz chegue num determinado lugar. Quando você chega em sua casa à noite, e está tudo escuro, e você então precisa caminhar ali, mesmo que você já conheça mais ou menos onde é que estão os móveis. Se está muito escuro, você vai fazer o quê? Você aperta o interruptor e espera que a luz se acenda. Você não fica apertando o interruptor e diz, tomara que essa luz consiga clarear esse espaço. Eu vou orar aqui para que haja uma iluminação. Não, você aperta a luz e a luz chega e o ambiente clareia. Significa que quando a luz efetivamente chega num lugar, as trevas vão embora. As mais densas trevas não resistem a uma luz mínima que seja. Então, o que nós lemos aqui na profecia que se cumpre em Jesus é que havia uma escuridão tremenda e raiou uma grande luz. Nós nem sempre temos a capacidade de transmitir essa grande luz. Depois eu vou explicar sobre isso melhor. Mas essa luz está ali dentro de nós. E mesmo com as nossas limitações de transmitirmos a luz que está dentro de nós, qualquer que seja esta luz, ela vai fazer diferença aonde nós passarmos. É interessante que quando Jesus entra em nossa vida, as trevas saem. E eu imagino a nossa vida como uma casa com vários cômodos, em que a luz chegou ali na sala, mas ela precisa chegar em todos os cômodos. E ela vai chegar em cada cômodo, em cada recanto, se nós permitirmos isto. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que nesse mundo em trevas, nós temos a responsabilidade, você tem a responsabilidade de ser esta luz. Sendo esta luz, levar esta luz às pessoas que estão ao seu redor. Às vezes as pessoas colocam barreiras para que essa luz chegue até elas. Às vezes as pessoas vão fugir desta luz, porque a luz ela tem uma propriedade interessante. Ela mostra a realidade. E muitas vezes esta realidade que a luz mostra não é uma realidade agradável. Por isso que a Bíblia diz que veio Jesus como a luz e as pessoas muitas vezes fugiram, rejeitaram, porque as suas obras eram más. Então, quando você, com a sua influência, com a sua palavra, muitas vezes ilumina, nem sempre a pessoa aceita aquilo com tranquilidade. É isso mesmo.
Às vezes, dependendo da sua influência, a pessoa vai fugir de você. Ela vai colocar barreiras para que esta luz chegue até a vida dela. Mas quando de fato a luz chega, ilumina e a pessoa se apropria dessa luz, o que acontece? Acontece um milagre. Acontece a transformação daquela realidade. E é isso que nos diz o texto. O texto diz que brilhou uma grande luz, e aqueles que estavam ali no local da luz, aquela região era uma região antes onde havia a sombra da morte. Então, a quarta verdade que eu quero que você guarde consigo nessa manhã, é que nós somos a luz que traz a vida de Deus ao mundo. Nós somos a luz que traz a vida de Deus ao mundo. Há uma conexão muito grande, tanto na natureza quanto nas escrituras, entre luz e vida. É interessante você pensar que quando, no começo de tudo, antes de uma intervenção específica de Deus, a terra era sem forma e vazia. Está lá em Gênesis capítulo 1. E qual foi a primeira obra de Deus? Aquele mundo que estava desconfigurado, por causa de uma realidade espiritual que aconteceu lá em tempos imemoriais, antes da formação do universo. Você deve se lembrar da queda de Lúcifer. Isso afetou todo o cosmos de alguma maneira. Aí vem Deus e diz, haja luz, e houve luz. E a partir desta palavra, a partir deste comando divino, a partir desta luz, veio a vida. O processo de criação, de organização do mundo, ele começa com esta fonte de luz jorrando. Então, a luz, ela traz vida. E nós podemos entender isso até mesmo quando nós olhamos a natureza ao nosso redor. A luz, especialmente a luz do sol, continua sendo essencial para a criação da vida e a manutenção da vida na Terra. O que nasce no gelo? O que nasce nos extremos da Terra? É bem verdade que nos extremos da Terra existe um período do ano em que há o sol brilha mesmo lá no Polo Ártico, no Polo Sul, no Polo Norte, na Antártica, no Sul, no Ártico, enfim. Mas, boa parte do ano, essas regiões não recebem a luz solar. E nada cresce ali, nada se desenvolve ali de vida vegetal. Por quê? Porque para que as plantas possam crescer, me perdoem aí os biólogos se eu errar aqui alguma coisa, tá? Estou usando o meu conhecimento de muitos anos atrás. Há um processo chamado fotossíntese. E esse processo chamado fotossíntese é o processo que explica como é que as plantas crescem, como é que elas se desenvolvem, mesmo que você não esteja ali todo dia alimentando aquela planta, colocando alguma coisa para que ela possa se desenvolver. Porque o seu crescimento depende da incidência da luz solar sobre ela. Então, aquela energia do sol se torna uma energia química e há uma transformação. E aquela planta vai crescendo. Algumas plantas precisam mais de sol, outras precisam menos, mas toda planta precisa receber a luz do sol para crescer e se desenvolver. Assim também, todos nós precisamos do sol, que é Jesus, brilhando sobre a nossa vida, para que nós possamos nascer de novo, para que nós possamos crescer, para que nós possamos desenvolver a nossa fé, manter acesa a chama da nossa fé, para que possamos manter a vida dentro de nós. Então, é interessante pensarmos sobre esse processo. Em cada um de nós existe essa vida, essa presença de Deus, essa presença de Jesus. Mas esta presença precisa ser alimentada por essa comunhão com Deus, para que nós possamos, de fato, sermos a luz que Deus deseja que sejamos. Quando eu comecei o meu ministério, eu sempre menciono aqui algumas coisas lá do sertão, porque foi um tempo muito impactante na minha vida. Como a maioria dos missionários, algumas vezes eu ficava um pouco desanimado quando eu ia para um culto e tinha muito pouca gente, especialmente no começo do culto. Porque lá no sertão, mais do que na capital, as pessoas têm muita dificuldade com o horário. E eu acostumado a começar sempre o culto no horário, às vezes eu começava o culto com 2, 3 pessoas, e eu ficava triste, desanimado. Até que um dia um pastor me trouxe uma ideia que eu achei interessante, uma percepção. Ele disse, olha, cada membro de uma igreja que é um cristão,
Cada discípulo de Jesus é uma luz. Ele está ali com aquela luz de Jesus brilhando dentro de si. Então, quando as pessoas forem entrando para participar do culto, olhe para cada uma delas como um facho de luz. E aí eu me lembro que eu começava o culto, espiritualmente estava meio escuro, né? Mas depois ia crescendo, 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 crescendo. Então, cada pessoa entrava, eu imaginava, ele está entrando mais uma luz, e agora está ficando iluminado, está ficando iluminado, está ficando iluminado. E aquilo me animava. Mas é claro que o mais importante não é a luz que está aqui dentro. Espiritualmente, tendo muitos cristãos verdadeiros aqui, esse é um ambiente iluminado. Mas Jesus não disse que nós vamos iluminar apenas esse ambiente aqui. O lugar que mais precisa da luz é o lugar onde está em trevas. Então, onde você for, lembre-se disso, eu estou levando a luz de Cristo. Claro que para que isso aconteça, existem algumas barreiras a serem removidas, e sobre isso eu vou falar no próximo domingo. Mas o que eu quero destacar hoje aqui é o seguinte, é que você leva vida. Um missionário que está lá num lugar onde você não pôde chegar, não tem condição de chegar sozinho, ele está lá levando luz e vida. Seja um missionário que está aqui dentro da capital, num projeto missionário, seja aquele missionário que está lá no interior, seja aquele missionário que está lá do outro lado do mundo, onde quer que ele esteja. Por isso que nós fazemos missões, por isso que a nossa campanha desse ano, das trevas à luz, porque nós queremos que cada cristão possa levar a luz onde ele estiver. Nós queremos dar condições para que cada missionário possa levar luz onde quer que Deus o tenha levado. Porque nós somos essa luz. Nós não apenas transmitimos e levamos uma luz à parte daquilo que nós somos e fazemos. Então, nesta manhã, eu quero que você leve consigo essas verdades, deixe que isso penetre na sua mente e no seu coração. Você e eu temos um privilégio extraordinário. Nós não precisamos sonhar, eu quero ser uma pessoa que todo mundo reconheça como luz pela minha intelectualidade, pelo meu talento. Você está num nível superior, você já é luz. Você já é luz. Deus deu a você esse privilégio, Jesus deu a você esse privilégio. E tendo Jesus em seu interior, tendo Jesus como esta luz que brilha no seu interior, cabe a você agir de tal maneira que essa luz se manifeste. Porque o mundo está em trevas. O mundo, ao mesmo tempo que algumas vezes rejeita essa luz, precisa dessa luz. Porque a mais densa treva se dissipa naquele ambiente com uma luz, mesmo que ela seja pequena. Iluminando as pessoas, iluminando o mundo, nós trazemos vida, assim como o sol que ilumina a terra e traz a vida. Que essa luz espiritual mantenha a nossa vida espiritual. Porque por meio dela recebemos vida. E por meio desta luz transmitimos vida. Deixemos, pois, a luz de Jesus brilhar em nosso interior e possamos transmitir esta luz aos que estão ao nosso redor. Que Deus os abençoe. Amém. Neste primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E eu quero convidar os nossos irmãos diáconos que venham aqui à frente, porque no momento seguinte do nosso culto nós vamos relembrar este memorial tão importante para o cultivo da nossa fé. Existem algumas práticas que, quando são feitas de forma consciente, elas nos conectam com Deus e elas permitam que este combustível que alimenta a nossa luz, que ele permaneça aceso. E uma dessas práticas é a participação num culto. Uma dessas práticas é a participação na ceia do Senhor. Então, se você é batizado, você está em plena comunhão com a sua igreja, uma igreja que professa a fé em Jesus como único Salvador e Senhor, você está convidado a participar desse momento conosco. Nós vamos cantar agora 2 canções na sequência, e enquanto nós cantamos, nós vamos proceder à distribuição do pão e do cálice. Mas antes, como Jesus fez, nós vamos orar. A Bíblia diz que Jesus orou dando graças antes de partir do pão, antes de tomar o vinho. E eu gostaria de pedir ao nosso irmão Paulo para nos conduzir a Deus nesta oração. O pastor Naum vai lhe passar o microfone e nós vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a deixar essa luz brilhar e nos prepare para esse momento,
da celebração da ceia do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que Tu nos destes. Muito obrigado por essa oportunidade que Tu nos deste, Tu nos dá hoje, Pai, de sentar mais uma vez à mesa contigo, Pai. De relembrar esse sacrifício que Tu fizeste por nós, Senhor Deus. Nos dá, Pai amado, essa é a oportunidade de ser luz nesse mundo, Pai. Amém, Senhor. E transformar vidas, Pai, aqui nessa terra. Obrigado, Pai, pelo que Tu nos dá uma igreja abençoadora, abençoada pelo Teu Santo Espírito, Pai amado. Obrigado porque nos dá a oportunidade, através da primeira Igreja Batista de Fortaleza, que Tu nos dá os mecanismos necessários para que possamos aprender cada vez mais de Ti, Pai amado, e possamos transformar vidas, possamos ser luz aqui na cidade de Fortaleza e nesse mundo que vivemos, Pai amado. Nos capacita cada vez mais, nos dá ânimo, Pai, nos dá a capacidade cada vez mais de transformar todas as pessoas que estão à nossa volta, para que elas possam reconhecer o Teu amor, a Tua graça e o Teu amor por cada um deles, Pai amado. Amém. Nos usa cada vez mais, nos usa como igreja, nos usa como corpo, Pai, para que possamos cada vez mais chegar em tantas e tantas pessoas que não Te conhecem ainda, Pai amado. Amém, Pai. E agora nos prepara, Pai, nos capacita, Pai, nos perdoa todos os nossos pecados, para que possamos receber, Pai, os elementos da ceia contigo, Pai amado. Amém, Pai. É no nome santo de Jesus que nós pedimos e já Te agradecemos. Amém, Pai. Amém.